Bom dia, terceiro ano. Espero que estejam todos bem. Espero que estejam se cuidando. E já isso tudo vai passar e vamos já voltar ao normal. Tá ok? Mas até isso acontecer, vamos dar continuidade ao nosso livro, página 50. Editorando um texto. Não é editando um texto, editorando um texto. É parecido, eu vou explicar. Vamos lá. Para editar um texto, você precisa de um aplicativo ou de um programa de edição de texto. Tem aí o WordPad, tem o BR Office e tem também o nosso conhecido Microsoft Office Word. Todo mundo já o conhece como Word. Mas, basicamente, toda vez que você abrir um programa desse de edição de texto, vai aparecer para você uma página em branco. Tá ok? Vamos partir desse princípio. Qualquer programa que você tiver, vai aparecer uma página em branco, que é uma folha realmente, como para te dar a impressão de você estar escrevendo mesmo numa folha em branco, e é realmente isso que acontece. Só que se falando de edição de texto, vamos supor aqui, ele está dando até um exemplo. Vamos supor, aqui nessa tela aqui, ó, você vai desenhar como exercício uma roupa que você mais gosta de utilizar. Tá ok? Você vai pausar o vídeo agora e vai desenhar uma roupa que você mais gosta de utilizar, de usar. Seja qual roupa for. Você vai desenhar um boneco com essa roupa. Tá ok? Após isso, nós vamos partir para essa questão aqui, ó. Nem sempre usamos o nosso estilo de roupa preferido onde queremos, pois para cada lugar existe um estilo apropriado. Existem roupas para ir à escola, casamento, trabalho, festa, para praticar esporte, formatura, etc. Deixa eu explicar. Então, vamos supor que você gosta muito de usar bermuda e chinelo, uma camiseta e um boné. Perfeito, também gosto. Mas se eu for para um casamento, essa seria a roupa ideal? Não, né? Para uma formatura? Também não. Para um churrasco, de repente, sim. Mas para um casamento, não. Para trabalhar, tem algumas empresas que até aceitam hoje em dia, mas na sua maioria não, você tem que ir formal. Tá? E com o texto é a mesma coisa. Você precisa saber para que é aquele texto, para enfim, fazer a formatação. Tá ok? A formatação apropriada. Por quê? Se eu for um currículo, eu não posso colocar a cor da fonte vermelha, com borda de coração, porque é um currículo. Se for um trabalho da escola, às vezes também não. Ah, mas é uma carta para um amigo ou para uma amiga. Uma carta para minha mãe. Aí sim você pode colocar a formatação de borda, as cores vermelho ou rosa, pode colocar coração e assim vai. Tá? Então o texto, a formatação do texto vai sempre depender para qual objetivo ele é, para que ele vai ser usado. Tá bom? E nessa página nós vamos dar alguns exemplos de formatação de texto. Formas de destacar uma fonte no texto. Por exemplo, você escreveu um texto, uma frase, e nessa frase você quer destacar uma palavra só. Existem 3 maneiras de você fazer isso, que é o negrito, o itálico e o sublinhado. Ó. Negrito, itálico e sublinhado. Repare essa frase aqui, ó. Ela está toda em negrito, itálico e sublinhado. Você não precisa usar as 3 opções. Mas, vamos lá. O sublinhado você já está vendo, é uma linha que passa embaixo. Repare que o autor aqui, ele usou na frase inteira. Você poderia, por exemplo, só fazer na palavra também. Pegar a palavra também, selecionar e fazer aí o negrito ou o sublinhado ou o itálico. Tá? Você escolhe onde quer fazer. O sublinhado, nós já vimos. O negrito, ele coloca a cor da fonte mais escura, ele engrossa um pouco mais a espessura da fonte. Aí ele fica um pouco mais preto. Ó. Se for preto a cor, ele fica preto. Se for mais... não, mas a cor da minha fonte é vermelha, ele vai ficar mais avermelhado. Reparem aqui, ó, na palavra estilo e na palavra negrito. Você consegue ver a diferença. As duas estão na cor preta. Porém, o negrito ele tem um destaque maior. É exatamente assim que ele faz
para destacar o seu texto. E o itálico, ele entorta um pouquinho a fonte. Deixa eu focar aqui. E o itálico, ele entorta um pouquinho a fonte para a direita, deixa ela um pouco inclinada, para também dar um destaque, tá ok? Uma outra coisa que nós podemos fazer com a formatação de texto é o alinhamento. Existem 4 tipos de alinhamento. Repare o seguinte, você digitou um texto e quer que esse texto todo fique no meio da sua página. Você vai usar o alinhamento centralizar, tá ok? Ah não, eu quero que o texto comece da esquerda, no cantinho da esquerda, que é o padrão, você vai usar o alinhamento direito. Ah não, quero fazer algo diferente. Você pode usar o alinhamento à direita, que ele vai começar da direita e vai ficar faltando. Olha só, é diferente. O padrão é esse aqui, ó. Tá ok? Já vem nesse aqui, no alinhamento à esquerda. Aí você pode colocar o texto para alinhar direito. Isso que eu falei no início. Depende para que é o texto. Se for um trabalho da escola, não pode fazer dessa forma. Se for um trabalho da escola, normalmente você vai usar a opção justificar, que ele vai ficar alinhado à esquerda e também à direita. É claro que nós vamos ver tudo isso na prática quando voltarmos às aulas, tá ok? E aqui nós temos um exercício para você marcar um X nas partes que compõem um texto, tá ok? Células, eu falei de células até agora? Não, então não compõe um texto. Só vai marcar um X no que você acha que compõe um texto. Agora sim nós vamos falar sobre um editor de texto. Lembra que eu falei? Tem o BR Office, tem o WordPad, e um dos mais conhecidos aí que é o Microsoft Office Word. Essa aqui é uma tela inicial. Aqui é o Word, também tem várias versões, 2010, 2013, 2016, tem também o Word para celular. Essa aqui é a tela inicial. Aqui em cima nós temos as ferramentas, ó, todos eles têm as ferramentas, a página em branco que eu havia comentado, tem uma régua que determina aí a margem, onde começa o texto, e o interessante é isso aqui, ó. Você vai ver quando você abrir o Word ou qualquer editor de texto, um cursor, que nós chamamos de cursor, como se fosse uma linha em pé, um I ou um L, piscando. É ali que você vai determinar onde você vai começar o texto, onde você vai parar. Não gostou que ele esteja ali em cima, quer começar mais de baixo, você vai apertar a tecla Enter e vai digitar embaixo. Então, onde o cursor estiver, significa que ele vai estar digitando. Como eu havia dito, o Word ele é o mais completo, só que ele é pago, né? Tem um BR Office aí que ele não é pago, você consegue fazer algumas coisas, a maioria das coisas que o Word faz, só que às vezes um pouquinho diferente. Mas como o Word é o mais conhecido, nós vamos falar do Word. E lembra da formatação que eu falei, trocar a cor da fonte, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento à esquerda? Ele também tem, ó. O Word também tem. Em cima daquela página em branco que eu mostrei para vocês, também mostrei para vocês essa barra aqui, ó, onde você tem o salvar, você tem aqui onde troca a fonte, a cor da fonte, o tamanho da fonte, o alinhamento que eu havia dito para vocês, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, justificar. Aqui embaixo, ó, na outra versão, a mesma coisa, muda só um bocadinho de diferença, a aparência, mas o conteúdo é o mesmo, tá ok? Então o Word, ele tem aquelas funções que eu havia dito para formatar. Achei que o tamanho da fonte do meu texto está muito pequena, eu vou selecionar o meu texto e vou vir aqui, ó, onde está o número 11, e vou escolher 15, 16, a fonte que você quiser, tá ok? Então, essa barra de formatação, ela está presente em todas as versões do Word, e a gente vai ver isso na prática quando voltarmos, assim como eu comentei nas páginas anteriores. Uma coisa muito importante, além do tamanho da fonte, é o tipo de fonte. Geralmente, nós, quando vamos escrever um texto no papel, pegamos uma folha em branco e vamos escrever. Automaticamente a nossa fonte, nosso texto, vai ficar tudo igual. É isso, porque nós só temos uma maneira de escrever, que nós aprendemos lá desde pequenininho e a gente vai levar isso para a vida inteira. Mas no Word ou no editor de texto é diferente.
você pode escolher o estilo de fonte, o tipo de fonte. Se você reparar aqui, ó, existe fonte mais escuras, existe fonte mais claras, mais deitada, mais desenhada. Isso de acordo com o seu texto, tá ok? Então esse texto que está aqui, ó, se você quiser mudar, não vai alterar o conteúdo, gente. O que vai alterar é o estilo. Reparem a palavra processador. Você pode vir aqui e escolher um outro tipo de fonte e ela vai ficar de uma maneira diferente. Vai estar escrito ainda processador, só que de uma maneira diferente. Isso é na opção fonte. É aqui, ó. São vários, são centenas de fontes. Você vai descendo na barra de rolagem, você vai achar vários tipos de fonte. Tá ok? Depois eu vou explicar isso melhor para vocês. Aqui nós temos aqueles botões que eu havia falado para vocês, ó, negrito, itálico e sublinhado. Já vimos as funções dele nas páginas anteriores. Alinhamento à esquerda, centralizado, direita, justificado. Tá? Tudo isso nós vamos digitar um texto quando voltarmos. Espero que em breve nós vamos fazer tudo isso na prática. Trocar a fonte, trocar a cor, negrito, itálico, tudo isso nós vamos ver na prática, tá bom? Aqui nós temos 3 recursos muito bacanas que vocês já devem ter ouvido falar, mas não sei se já utilizaram, que é o recortar, o copiar e o colar. Como é que funciona? Eu quero pegar uma frase, vamos supor que meu texto tenha 10 páginas, muita coisa, né? Eu quero pegar uma frase dessa e colocar lá no final, ou uma parte do texto. Eu vou selecionar esse texto, vou na opção copiar, vou lá no final e vou na opção colar. Ah não, eu quero recortar. Qual é a diferença do recortar por copiar? O copiar vai deixar essa frase lá em cima ainda. O recortar não, ele vai tirar e vai colocar onde eu quero. Tá ok? Sempre utilizando o colar. Mesmo que você use o recortar ou o copiar, você sempre vai usar o colar para poder colar o seu texto. Tá? Então é fácil. Seleciono a frase, copio ou recorto e depois colo onde quer. Posso colar várias vezes. E aqui nós temos um atalho no seu teclado. Você vai usar a tecla Ctrl e a tecla C para copiar. A tecla Ctrl e a tecla V para colar. A tecla Ctrl e a tecla X para recortar. Com isso você tem uma facilidade. Você vai usar junto. Quem não quiser usar o atalho, pode usar normalmente o recortar, o copiar e o colar, que está lá naquela barra que nós vimos anteriormente. Tudo em cima da página em branco. Tá? É fácil. Se tratando de um arquivo, vamos supor que você acabou de digitar a sua carta para sua avó, para sua mãe, ou para um amigo ou amiga. E agora você quer salvar essa carta. Não vai imprimir agora, depois nós vamos ver como imprimir. Mas não, você quer salvar essa carta. É fácil. Você vai vir aqui no arquivo, na tela do Word, tem a opção arquivo, e vai clicar nesse salvar. Fácil. Vai abrir essa janelinha aqui, onde você vai poder escolher aqui, ó, o local onde você quer salvar. E aqui embaixo, onde está escrito o nome do arquivo, você vai digitar um nome. Vai apagar esse doc1, digitar um nome, carta, vó, amigo, seja o que for, e vai pedir para salvar. Fácil. Esse arquivo vai estar no seu computador. Toda vez que você quiser abrir, basta você clicar nele. É fácil, vai ficar guardado aí no seu computador. A página 57 é um exercício no qual você vai ver as páginas anteriores e vai responder. A número 1 é de marcar X, a número 2 também. A 3 é aquele Ctrl. Ctrl mais C. Vai fazer o quê? Ctrl mais V. Só você olhar nas páginas anteriores que você vai ter a resposta. A número 4 também. Coloque N para negrito e S para sublinhado e I para itálico. Tá? Por exemplo, essa aqui, ó, alinhamento. É N, S ou I? Vou adiantar, essa aqui é N. Aí você vai ver, o que tiver sublinhado, teclado, é S. E assim você vai por diante. E a página 58, nós vamos ver isso na prática. Não precisa fazer a página 58, gente. Mesmo que você tenha um computador e queira fazer, tudo bem. Mas nós vamos ver quando voltarmos, vamos digitar esse texto e eu vou ver com vocês a questão de tudo isso. Tá ok? Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser.